Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida amiga, minha querida irmã. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Esta é a nossa aula de número 15 do tomo 2. E nós vamos ver o tema Limite do Trabalho e do Repouso, tendo como objetivo específico refletir sobre o limite do trabalho e a necessidade do repouso. Mas antes de nós iniciarmos a nossa partilha, como eu sempre faço, quero te convidar para que tu curtas esse vídeo e para que tu partilhes ele com outras pessoas que tu saiba que gostam de assuntos esotéricos e assuntos espíritas e espiritualistas. E, meus queridos, recordem que quando vocês curtem aqui os materiais propostos no nosso canal Universo da Mulher, vocês estão colaborando comigo, me estimulando para que eu traga mais materiais abençoadores e também nós estamos colaborando com outras pessoas, porque o algoritmo do YouTube que coordena aqui a partilha com outras pessoas de fora do nosso canal, entende quando nós curtimos que esse material é especial e faz bem para nós, temos proveito dele. E assim a partilha é feita com outras pessoas de fora. E é isso que nós queremos, não é mesmo, meus amados? Alcançar o maior número de pessoas possível com esse material tão abençoado, que não é apenas para enriquecer o nosso conhecimento intelectual, mas também para auxiliar a nossa evolução espiritual, especialmente para isso, não é mesmo? Então me auxilie, ok? Agora então, meus amados, vamos à nossa partilha e posteriormente eu trago aqui breves comentários e considerações sobre o tema que nós vamos ver. Vamos lá então. Sendo o trabalho uma lei natural, o repouso é a consequente conquista a que o homem faz jus para refazer as forças e continuar o ritmo de produtividade. O repouso se lhe impõe como prêmio ao esforço despendido, sendo-lhe facultado o indispensável sustento nos dias da velhice, quando diminuem o poder criativo, as forças e a agilidade na execução das tarefas ligadas à subsistência. Assim, o limite do trabalho é o das próprias forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Isso deixa claro que, sendo como é, fonte de equilíbrio físico e moral, o trabalho deve ser exercido por tanto tempo quanto nos mantenhamos válidos. É preciso buscar a medida do equilíbrio nessa questão, evitando sempre, que possível, comportamentos extremos, nem nos entregar à ociosidade degradante, filha da preguiça, nem nos impor um ritmo excessivo de trabalho causador de enfermidades. A natureza exige o emprego de nossas energias, e aqueles que se aposentam, sentindo-se ainda em pleno gozo de suas forças físicas e mentais, depressa caem no fastio, tornando-se desassossegados, irritadiços ou hipocondríacos. Alguns tentam eliminar o vazio de suas horas em viagens, outros em diversões. Quase todos, porém, se cansam de uma coisa e outra, entregando-se por fim ao alcoolismo, à jogatina e a outros vícios que lhes arruinam de vez tanto a saúde como a paz íntima. Abalizados, psiquiatras e psicanalistas afirmam, com exato conhecimento de causa, que todos os seres humanos precisam encontrar alguma coisa que possam fazer, pois ninguém consegue ser feliz sem que se sinta útil
ou necessário a alguém. Por outro lado, as exigências e competições existentes no mundo moderno vêm contribuindo para que um número significativo de pessoas adote comportamentos compulsivos em relação à atividade laboral. São pessoas denominadas workaholics, palavra inglesa usada para designar pessoas que têm compulsão por trabalho. Elas trabalham em excesso, vivem e respiram trabalho 24 horas por dia. Dividido o tempo entre o trabalho e o lazer, ação e espairecimento, aplicam-se as possibilidades da existência do homem que, então, frui à decorrência do progresso na saúde, nas manifestações artísticas, na cultura, no prazer, dispondo de tempo para as atividades espirituais igualmente valiosas, se não indispensáveis para a sua paz interior. Mediante o trabalho remunerado, o homem modifica o meio, transforma o habitat, cria condições de conforto. Pelo trabalho, a abnegação, do qual não decorre troca nem permuta de remuneração, ele se modifica a si mesmo, crescendo no sentido moral e espiritual. O limite do trabalho e do repouso é observado inclusive no plano espiritual. André Luiz nos faz inúmeras referências a respeito deste assunto em sua obra. Em Nosso Lar, por exemplo, nos informa: aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros, mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. Em Os Mensageiros, há relato do benfeitor Aniceto relacionado a uma específica distribuição de tarefas entre os colaboradores. Na oficina, disse-nos bondoso, encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho. Recebemos reforços de energia, alimentando-nos convenientemente para prosseguir no esforço. Mas convenhamos que, para muitos de nós, a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. No pretérito, apreciávamo-lo por atitude servil de quantos caíssem sob o ferrete da injúria. A escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do solo eram relegados a mãos escravas, reservando-se os braços supostos livres para a inércia dourada. O trabalho escravo, ainda existente em muitas nações, inclusive no Brasil, foi uma prática muito comum no passado. Na época exclusivamente agrícola, a produção exigia uma mão de obra permanente, não remunerada. Por muitos anos, após o período da Revolução Industrial, o trabalhador era remunerado, mas, em contrapartida, deveria assumir o ônus de uma desumana carga de trabalho, sem descanso ou com pouquíssimo tempo destinado ao repouso. Nesse sentido, o Espiritismo esclarece que devemos ser muito cuidadosos, pois não é correto abusar da autoridade, impondo aos subalternos excessivo trabalho. Segundo os espíritos orientadores, quem assim procede está cometendo uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus.
E para complementarmos a nossa aula, nós temos aqui um bonito texto pelo espírito Alta de Souza, psicografia do nosso querido Chico Xavier, do livro Antologia dos Imortais. E o texto, muito bonito, vem sob o título Trabalha Agora, dizendo o seguinte: pondera o tempo, mar em que navegas, invisível apoio que te escora. Não te afundes no abismo, senda afora, nem prossigas em vão, tateando as cegas. Glórias, delitos, lágrimas, refregas, tudo é feito no tempo, de hora a hora. Estende o amor e a paz, semeando agora as riquezas do tempo que carregas. Inda que a dor te oprima e o mal te afronte, vive qual novo dia no horizonte, sem que a névoa do mundo te abastarde. Hoje, trabalha agora, em cada instante. Agora, trilha aberta ao sol triunfante. Muitas vezes, depois é muito tarde. Que linda poesia de Alta de Souza, não é mesmo, meus queridos? E fazendo aqui breves comentários sobre o trabalho e o descanso que é merecido, como é importante, não é mesmo, tanto um quanto o outro. Como é bom quando a gente tem uma semana produtiva de trabalho e que a gente tem aquele cansaço após as nossas tarefas, mas também carrega a certeza de ter cumprido os nossos deveres, não é mesmo? Porque todos nós temos direitos, mas nós temos que sempre nos recordar dos nossos deveres. E quando os nossos deveres são tão bem cumpridos, como é bom, não é mesmo? Nós sentimos a nossa alma elevada, o nosso coração alegre, a nossa vida fica mais bonita quando nós conseguimos cumprir com louvor os nossos deveres diários. E o trabalho, ele pode ser em qualquer localidade e de qualquer forma que tenha préstimo para a sociedade e para o nosso sustento ou até mesmo para auxiliar as pessoas, não é mesmo? Porque às vezes nós não temos remuneração no nosso trabalho, mas nós temos o retorno do alto quando nós estamos prestando esse trabalho, servindo os nossos irmãos com caridade, com amorosidade, com serviço dedicado, não é mesmo? Quando nós somos voluntários em algum lugar, esse serviço é muito valoroso. Ele vai nos render abençoadores valores para o nosso espírito, para que nós possamos cada dia mais e mais elevar a nossa moral e abençoar o nosso espírito com coisas boas, com valores abençoadores, como a gratidão, como a fé, como a esperança, como a boa vontade na prática do bem para com os nossos irmãos. E também temos os nossos trabalhos que são remunerados, não é mesmo? Seja ele home office, através do nosso trabalho na internet, que hoje em dia é muito facilitado e também muitas pessoas têm aí alcançado grandes êxitos através desse meio, não é mesmo? Nós temos aí os canais, como aqui no caso do canal Universo da Mulher, nós temos também os sites que ofertam trabalhos, como por exemplo eu tenho o meu site profissional como psicanalista e como terapeuta holística, e nós temos aí vários sites ofertando os mais diversos serviços. E também temos aqueles serviços que são feitos no dia a dia fora de casa, quando a gente sai do nosso lar e vai trabalhar fora, não é? Seja em qual for a área, nas mais diversas ocupações que existem. Mas esse trabalho, claro, sendo importantíssimo para a nossa colaboração com a sociedade e também para o nosso sustento, ele é também digno do descanso merecido, não é?
todo trabalhador é digno do seu salário e do seu descanso. Seja esse salário um salário espiritual, quando nós servimos na caridade, o que Deus sempre vai nos proporcionar as bênçãos necessárias e aquelas bênçãos que nós temos alcançado também aos outros, teremos reciprocamente esse retorno abençoador, ou seja, o nosso salário financeiro, não é? Para que a gente possa sustentar a nossa família, as nossas despesas, as nossas necessidades. E esse abençoador descanso é necessário para que a gente possa refazer as nossas forças, para que a gente possa se reanimar para fazer as nossas tarefas com mais e melhor empenho, não é? Então, vamos refletir sobre esse assunto, gente, que é bem importante também, tanto o trabalho quanto o repouso, para que a gente possa seguir compreendendo, porque o espírito também tem os seus períodos de descanso, de repouso e os seus períodos de trabalho, como nós vimos aqui, os comentários, por exemplo, dos livros de André Luiz, não é mesmo? Exemplificando ali espíritos iluminadores e abençoadores, como o querido Aniceto, que aconselha aos seus servidores a trabalharem sim, mas também a repousarem, para que possam se refazer. Então, meus queridos, sem mais delongas, este é um trabalho abençoador aqui também que nós estamos fazendo, que nós possamos refletir e estudar sobre esse tema e que nós sejamos muito abençoados nas nossas reflexões. Antes de me despedir de todos vocês, quero ainda lhes convidar para que todas as segundas-feiras venham estar aqui comigo no canal Universo da Mulher com Anita Castro, às 19 horas, para que possamos partilhar o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras, às 21 horas, para que possamos nos reunir e fazermos juntos o Evangelho no Lar. E todas as quintas-feiras, às 18h30, nos reunimos então para fazer os estudos da obra de André Luiz. E nas sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, temos aqui o passe, a recepção dos fluidos abençoadores provenientes da espiritualidade superior. Sendo assim, meus queridos, desejo que Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso Mestre e amigo sempre fiel e companheiro de todas as horas, Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amada que nos acolhe a todos, e os nossos benfeitores queridos, sempre estejam conosco, como sempre estão, nos impulsionando ao bem, e que nós estejamos gratos e solícitos por esse trabalho tão amoroso que nunca nos desampara e nunca nos deixa sós, que façamos com boa vontade e gratidão a nossa parte da melhor forma e mais dedicada que possamos. Deixo então um grande beijo no coração de todos vocês e me despeço desejando que tenhamos muita paz e muita harmonia nos nossos dias. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Até o nosso próximo encontro.